O mercado da bola segue agitado no Goiás e o lateral esquerdo Moraes Júnior já está contratado. Quero trazer os detalhes em relação a esta informação divulgada pelo jornalista Caio Munif. Outros atletas que foram oferecidos para o Goiás nos últimos dias, eu quero trazer os detalhes sobre alguns jogadores. E olha, tem bons nomes sim dentro dessa lista. E uma informação também importante aqui do canal é que o Goiás vai atrás novamente neste mês de julho para contar com Paulinho Boia, que está livre no mercado após a sua passagem pelo Nacional, quem sabe pensando num pacotão de reforços, tem posições carentes dentro desse elenco e o Goiás não pode tapar o sol com a peneira, apesar de uma campanha estupenda na Série B do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e venda o seu carro em um flash com a Flashcar. Tá pensando em vender o seu veículo, mas tá com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. Para você, meu amigo esmeraldino, fazer um bom negócio é com a Flashcar, localizado na rua T28, no setor Bueno, uma avaliação rápida e justa do seu veículo em até 60 minutos, com proposta na mão e pagamento via Pix. Veículos de todos os anos e modelos, independente da marca, da cor, caminhões também, fechando acordos com a Flashcar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você entrar em contato e garantir o melhor negócio para você, combinado? E com a RJC Assessoria Contábil, a sua família está em boas mãos, como por exemplo com a criação de uma holding familiar. A RJC, que é uma contabilidade já estabelecida em solo goiano, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, e você pode, por exemplo, pensar numa criação de uma holding familiar. Não é só para mega herdeiros, não, bilionários, nada disso. Você que tem aí já um patrimônio interessante, uma casa, duas, alguns veículos, você pode criar. É uma recomendação que eu particularmente faço para todos da minha família, mas infelizmente no Brasil ainda são poucos os casos. Por quê? Com a holding familiar você consegue um planejamento sucessório bem mais fácil, sem burocracia, a redução também de impostos, a proteção contra dívidas, caso aconteça alguma coisa, aquele sufoco, né, que a gente sabe como funciona, a RJC te previne de tudo isso. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo para você entrar em contato. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do Goiás, agora já com o primeiro contratado para a janela do mês de julho, que volta a abrir no dia 10, que é o lateral esquerdo Moraes Júnior. Segundo informações do jornalista Caio Munif, um abraço para o Caio inclusive, nesta última terça-feira, o jogador já teve um acerto com o Goiás, com a Aparecidense, aquela multa rescisória que era de R$1 milhão, o Goiás fez uma proposta aproximadamente de 250 mil e conseguiu contratar o atleta. Ele inclusive já esteve em treinamento, já teve a sua presença nesta última terça-feira no CT Esmeraldino. Então o lateral esquerdo Moraes é mais um contratado. Vale lembrar que ele tinha contrato com a Aparecidense até dezembro do ano que vem. Então acabou fechando esse contrato curto e foi bem, né, nos jogos iniciais na Série D, com 2 gols marcados em apenas 6 partidas. Bons números para um lateral esquerdo. Já esteve também na Série A do Campeonato Brasileiro. É um cara que eu gosto e que, para uma realidade de segunda divisão, acredito que irá agregar em muito. Nesse momento, o Goiás ainda tem a sorte de ter encontrado o William Lepo. Que assim, tudo bem, é um lateral que está jogando ao contrário, mas o cara tá bem, né? Se a gente comparar o que tem dentro do elenco hoje e até mesmo com o nível dos adversários na Série B, o que vem jogando o William Lepo é algo bom, sim. Eu vou até ver aqui a nota média dele no SofaScore para ver se as análises, né, numéricas estão batendo. Deixa eu até aqui, ó, aqui está o mapa de movimentação dele. Sim, é uma nota média boa, de 7.10 nessa Série B, jogando basicamente pela ala esquerda. Eu venho gostando, tá, do William Lepo até agora, mas precisa de um nome para fazer uma sombra, um cara de ofício da posição, e o Lovati está muito mal. Acho que o Moraes é sim uma contratação boa para o Alviverde. Agora vamos falar sobre algumas outras informações. O que eu tenho, tá, é que o Goiás voltará a procurar um ponta, um jogador com essa característica de cortar para dentro e ter uma boa finalização. E o nome que ainda está em pauta para o Lucas Andrino é o Paulinho Boia. Ele que foi procurado na última janela agora de junho, está livre após a sua passagem pelo Nacional. Lá ele tinha até uma opção de renovação contratual que aparentemente não foi executado. O vínculo dele se encerrou neste último dia 30 de junho e hoje
é um jogador livre no mercado nacional. Aqui está o mapa de movimentação do Paulinho Boia, nesta última primeira divisão de Portugal, jogando pela ponta esquerda, um mapa semelhante também pelo Paysandu, onde na Série B do ano passado ele chega na metade do ano, faz 3 gols e dá 2 assistências em 18 jogos na segunda. É um jogador que eu gosto, tá? Assim, cabe dentro do orçamento do Goiás, não estamos falando de um jogador de 150, 200 mil reais mensais. Acho que seria, dentro da realidade de Série B, um bom reforço para o clube alviverde. Um outro jogador nessa posição que foi oferecido, segundo informações do Vitor Pimenta, foi o holandês, o Bilal Oldschik, né? Falar rápido para não ficar tão específico. O jogador é bom, tá? Até falei sobre isso no último vídeo. É um cara que eu tentaria buscar, sim, aqui no futebol brasileiro. A grande questão é que acaba sendo uma aposta. Cara, por quê? Porque, tudo bem, a segunda divisão da Holanda, o cara deve receber uns 15 ou 20, estourando os 25 mil euros. Mas ainda é euros, né? Então, quando você vai converter isso para real, estamos falando de um salário acima de 100 mil para um jogador que nunca jogou no Brasil, que não conhece a Série B. Sendo que com a quantia semelhante a essa, você traria, por exemplo, o Paulinho Boia. Não é craque, mas já conhece, esteve por aqui há 6 meses atrás. É muito mais fácil uma adaptação. O cara nasceu em Brasília, não dá nem 200 quilômetros de Goiânia, então é diferente, eu entendo, o Goiás também não está podendo gastar a rodo também não, mas esse holandês aqui é bom, cara, ele é um jogador que é habilidoso, ele tem uma característica de um ponta baixinho, só que também com a capacidade de criação, de visão de jogo, de um meia armador. O que é isso? Um cara que bate bem na bola, um cara que se movimenta o tempo inteiro, aqui está o mapa de movimentação do jogador nessa segunda divisão pelo Volendam, atuando principalmente pela direita, né, e avançando bastante para dentro da grande área. Foram 20 assistências em 40 partidas, além de 5 gols marcados. Segundo o Vitor Pimenta, o Lucas Andrino não abriu negociações para contar com o jogador, não. Com a Agin TV você não perde nenhum jogo do Goiás, ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$ 30 mensais. É isso mesmo, além de uma vasta lista de séries, filmes e muito mais. E lembrando que com a Agin TV você tem 2 acessos simultâneos utilizando a mesma plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais. Para você que mora em Aparecida de Goiânia, eu recomendo você conhecer a Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, com bikes novas e seminovas, além de peças, acessórios e esta oferta em especial para este mês, bicicleta Aro 29 por apenas R$ 979,90 ou 10 vezes nos cartões de créditos de R$ 110. Não perca essa chance, pode entrar em contato também pelo WhatsApp, o 62 99509 0040 ou pelo link aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Já falei sobre este holandês oferecido para o Goiás, agora quero falar sobre algumas opções livres no mercado e um jogador para mim que é uma posição que o Goiás tem que buscar um reforço, que é um primeiro volante. Tem um cara que está livre no mercado que me agradaria muito, que é o Anselmo. Tudo bem, já há muitos anos fora do Brasil, mas é um jogador que ainda até pouco tempo atrás estava em alto nível. Por exemplo, lá na Arábia Saudita ele jogava do Al-Nassr. Não chegou a jogar junto com o Cristiano Ronaldo, ele chegou um pouquinho antes, né? O Anselmo acabou saindo um pouquinho antes, melhor dizendo. Mas é um jogador que para mim, para uma Série B, ainda aguenta o tranco, está livre após a sua passagem pelo Johor FC, esse clube da primeira divisão da Malásia. Foram apenas 2 jogos por lá, ali em fevereiro, acabou que não se adaptou e rescindiu o seu contrato. Ele estava por último também no Al-Wehda, da Arábia Saudita, foi especulado em alguns clubes aqui do Brasil, mas não houve proposta oficial. Então o Anselmo, neste momento, sendo um jogador livre no mercado, aqui está o mapa de movimentação dele. Quando jogava, por exemplo, no Brasil, era um jogador que pisava bastante também na grande área, sendo um elemento surpresa. Para mim seria um bom reforço também para uma Série B. E o Natan, né, não é uma posição que o Goiás assim, hoje está atento, mas é um homem que também agrada o Lucas Andrino. Foi procurado 2 vezes no ano passado. A informação que eu tive é que o Grêmio, inclusive, aceitou o empréstimo, tanto do Goiás quanto do Criciúma. O jogador topava uma mudança, só que o Renato Gaúcho, na época, acabou barrando a negociação. Ele recebe mais ou menos 300 mil, o Grêmio pagaria metade, o Goiás os outros restantes. Só que acabou que não foi liberado naquele momento. Não é uma posição que o Goiás hoje está carente. Tem aí o Benítez, tenta recuperar a parte física principalmente. Você pode observar que pelos mapas, né, de movimentação,
O Nathan é basicamente esse meia, né? Esse meia central, um meia de criação. Com a chegada do Benítez, acho que o Goiás não deve intensificar buscas neste momento, mas o Mancini também pode jogar com 2 jogadores nesta característica, já que o Goiás não tem hoje nenhum ponta que está sobressaindo, né? Não tem nenhum ponta consistente. Se encaixa um time com 2 meias de armação, um caindo um pouquinho mais pela esquerda e outro centralizado, o Mancini consegue sim jogar desta forma. Então seria outra sugestão também do Nathan, que está em reta final de contrato lá no Grêmio. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esses jogadores e quais atletas você buscaria para esta próxima janela de transferências. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Por que tantas pessoas não têm um esporte que ama? Olha, eu também já acreditei que o problema era preguiça ou falta de tempo. A minha mente criava várias desculpas, como eu tenho muito trabalho ou pouca disposição. Mas será que isso é realmente verdade? Eu já te adianto, escolher um esporte pode mudar a sua vida. Esportes com raquete, por exemplo, reduzem o risco de você ter depressão, ansiedade ou até doenças neurodegenerativas. Inclusive, é comprovado que esses esportes podem aumentar a sua expectativa de vida. O segredo está em você encontrar um esporte que você movimente não só o corpo, mas também a mente e o coração, que te faça se sentir bem, desafiado e feliz. Tênis, beach tênis e o pickleball são mais do que esportes. São experiências que unem estratégia, prazer e saúde. E o melhor, são para todas as idades. Aqui na Bueno, vemos todos os dias pessoas que se surpreendem em jogar na primeira aula. E além de se divertir, queimam muita caloria. Praticar um esporte não é só sobre sair do sedentarismo. É sobre encontrar algo que você realmente ame. Por que não experimentar algo novo e descobrir o que você realmente gosta? Afinal, a vida é muito curta para você não amar o que se faz. E você, já encontrou